coisa que me preocupa muito, principalmente quando eu vejo jovens na rua, tudo plugado, ouvindo música alta, o tempo inteiro com fone no ouvido, é a audição. E a audição, apesar do ouvido é pequenininho, tá aqui e tal, ele compromete muito a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. A gente tem que levar a sério, tem que aprender sobre a audição, passar isso para os nossos filhos, para que eles tenham qualidade de vida, não é só hoje não, mas lá na frente. Hoje talvez eles achem o máximo ouvir bastante música alta, né? Mas lá na frente isso pode ser um prejuízo. E para você também, às vezes poluição sonora simples, barulho que a gente ouve no dia a dia, talvez no trabalho. Agora tem também das buzinas, do carro, barulho de obra, enfim. Sabia que esses barulhos todos que parecem corriqueiros são as principais causas de zumbido? Pois é. E atualmente aqui no Brasil, mais de 15 milhões de pessoas têm algum dano auditivo. O nosso estagiário aqui no Vida Melhor até confessou lá fora que todos os dias ele vai para academia com um fone de ouvido, com volume super alto, e a gente estava dando uma risada em relação a isso, né? Porque isso realmente pode atrapalhar. Tem que tomar cuidado, viu? Como eu falei no começo, instruir os nossos filhos. Agora, quem fala mais sobre esse assunto e nos ensina sobre a audição e os perigos sonoros é o Dr. Arthur Castilho, que é otorrinolaringologista. E eu fico muito feliz de recebê-lo. A gente tem aqui alguns equipamentos e ele vai mostrar pra gente como tudo funciona. Obrigada por ter vindo, doutor Arthur. Obrigado. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Vamos sentar aqui um pouquinho? Vamos. Eu vi que você está equipado aqui, né? O que a gente tem? Primeiro os fones de ouvidos, que eu já dei uma pincelada neles. Tem um decibelímetro, que é esse equipamento Decibelímetro? que mede a intensidade sonora, que é esse aqui. Tem a parte interna de um implante coclear que está ali naquela caixinha preta. Tem a parte externa, que é uma prótese que a gente implanta cirurgicamente, que a gente pode falar. E tem fone de ouvido de inserção, de concha, cotonete, grampo e haste flexível ali. Olha, tá vendo cotonete, grampo, haste flexível? Presta atenção, às vezes você acha que pode brincar com isso no seu ouvido. Vamos aprender agora o quanto é sério tudo isso, não é verdade? Sim, sim, lógico. A audição é hiper importante, lógico, junto com os outros sentidos é muito importante. Mas ela tem algumas características, né? Só lembrar, você nunca desliga a audição. Você está dormindo e sua audição está ligada. O que te acorda no meio da noite, se tiver algum som de perigo, é a audição. Então é muito importante que nós tenhamos uma boa saúde auditiva e no mundo moderno existe grande chance de você lesá-la, às vezes sem saber, né, que isso está acontecendo. E quando a gente lesa o nosso ouvido, a nossa capacidade auditiva, isso é irreversível? Depende. Você pode lesar, por exemplo, perfurando a membrana do tímpano e isso é reversível. Mas você pode lesar por exposição prolongada a som. E isso, de maneira geral, é irreversível. E isso está acontecendo com frequência muito grande pela exposição excessiva a, por exemplo, os tocadores de MP3, de música digital. Numa fábrica, por exemplo, isso já era conhecido, que tem sons muito intensos, mas você usa protetor. Ninguém gosta do som da fábrica. Diferente de um som, uma música, que aí é super boa, mas pode atingir intensidades sonoras acima de 100, 105 decibéis e lesar a sua audição do mesmo jeito que aquela máquina da fábrica lesa. Agora, esse som alto que lesa a nossa audição, isso pode ser assim a curto prazo, por exemplo? Ouviu hoje uma música muito alta, pode ter essa lesão? Ou só se for com uso prolongado? Não, existe uma relação entre o tempo de exposição e a intensidade sonora. Então a gente pode dizer mais ou menos assim, acima de 85 decibéis, você pode ficar, 85 decibéis, você pode ficar exposto 8 horas. Acima disso, tem uma tabela que a cada 5 decibéis que você incrementa na intensidade, a exposição cai pela metade. Se você ultrapassar esses limites de segurança, você começa a ter lesão. E como você perguntou, essa lesão é lenta, é progressiva, você percebe bastante tempo depois que isso aconteceu e ela é irreversível e grave. Então, o que acontece? Quando você percebe que já perdeu, que está perdendo a audição, na verdade, aquilo que causa já começou faz tempo, né? Você vai escutando, por exemplo, seu headphone anos seguidos e quando você percebe que está perdendo a audição, não tem mais o que possa ser feito, já perdeu, já está estabelecida a perda. E esse é o grande problema, porque os nossos adolescentes estão escutando música em intensidades acima de 100, 105 decibéis. Nós fomos há uns anos atrás no colégio medir isso no fone de ouvido com esse aparelho e escutam muitas horas, porque o tocador de MP3, por exemplo, ou um smartphone, ele tem a capacidade de armazenar muitas músicas. E você não enjoa, né? Você vai trocando de música. E a bateria dura muitas horas. Junta isso com fone de ouvido de alta capacidade, de alta qualidade, está estabelecido as condições para você perder a audição. Quer dizer, lá no futuro a coisa vai ficar complicada. Sim. É claro que existem outras causas
para a perda da audição. Sim. Mas hoje a gente vai falar dos ruídos e do excesso de barulho, né? Eu comecei falando também do ruído corriqueiro, esse que faz parte da nossa vida. A buzina, um barulho de obra, isso é prejudicial também? Dificilmente esses sons que estão no ambiente urbano, eles passam de 85 decibéis. Podem até passar, mas eles não ficam 8 horas a 85 decibéis, ou você não fica exposto a eles por esse tempo tão prolongado. O que acontece muitas vezes é que esses sons têm outro impacto, eles diminuem a qualidade por outros motivos, né? Psicológicos, na maior parte. Um som desse atrapalha você, irrita você, e quando você tem um ambiente silencioso à noite, por exemplo, com exposição de buzina, ou de carro, ou de caminhão, isso acaba te irritando, mas dificilmente essa situação lesa a sua audição. Exceto em situações como você é um fiscal de trânsito, por exemplo, que fica parado num cruzamento durante muitas horas e exposto a intensidades sonoras elevadas, aí você pode ter lesão, mas usualmente eles usam protetor auricular nessa situação. Eu já li, doutor, que as pessoas perdem mesmo a audição com o passar dos anos, mesmo que não tenham usado o headphone com música alta como fazem hoje os adolescentes. Isso é verdade? É verdade. Esse é um processo natural do envelhecimento das células auditivas e do organismo como um todo, que chama presbiacusia. Todos nós vamos ter, ou seja, aqueles que viverem mais vão ter. E é um processo esperado e está no nosso código genético isso. Umas pessoas vão começar a perder um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde. Mas é uma característica natural de envelhecimento do organismo. Esse um pouco mais cedo é a partir de que idade? Então, existe uma certa variabilidade genética nisso, mas nós encontramos pacientes a partir de 45, 50 anos de idade já com perda do tipo presbiacusia. Mas, de modo geral, se instala entre a sexta e sétima década de vida, então entre 60 e 70 anos, a gente começa a observar com maior presença esse tipo de perda. E normalmente, quando o paciente procura o médico, a perda já tem uma certa intensidade, uma certa característica e não tem o que fazer do ponto de vista de recuperação. Não existe um remédio que você possa dar. Mas você pode indicar o uso de aparelho de audição que recupera muito bem essa perda, substitui, reabilita essa perda. Antigamente, o aparelho de audição, pelo menos as pessoas que usavam, elas relatavam que era desconfortável, né? Eu me lembro já de ter presenteado algumas pessoas queridas com aparelho de audição, pretendendo dar mais qualidade de vida, e a pessoa falar, ai, mas é ruim porque eu ouço barulho aqui, mas eu também ouço lá na casa do vizinho. Ainda é assim? Não, os aparelhos mudaram muito. Só você lembrar o computador que você tinha 5 anos atrás, se é que a gente consegue lembrar, né? Porque eles trocam com muita frequência. Os aparelhos de audição também mudaram muito. Isso é uma característica. Então, hoje eles são muito melhores do que eram antigamente. Outra característica é que o aparelho ele não é simplesmente colocado e você sai usando. Não é como um óculos que normalmente você coloca e sai enxergando. O aparelho ele precisa ser programado. Então, a pessoa... A gente tem um aqui, não é? É parecido. Esse aqui é a parte externa de um implante coclear, que um aparelho de audição é parecido com isso, bem menor que isso hoje, né? Mas o que acontece é que o aparelho ele precisa ser programado. Você tem que lembrar que a audição, nesse caso da pessoa que perdeu por envelhecimento, ela demorou anos até chegar naquele patamar. Então não é simplesmente colocar o aparelho que vai voltar a escutar na hora. O aparelho ele pode ser programado e deve. Então, o que eu sempre digo para os nossos pacientes, o aparelho não é mágico, ele pega som de um lado e coloca som amplificado do outro para você escutar. O processo que é importante de você procurar um médico, otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo que saibam fazer esse processo de maneira correta, porque ele não é só chegar na loja, comprar e sair usando, você vai precisar de programações diferentes, o aparelho ele é calibrado várias vezes até ficar no ponto certo para você. Bendita tecnologia, né? Sim. Isso é ótimo. A gente recebe alguns e-mails de telespectadores, aliás, esse tema foi sugestão de telespectador pedindo para a gente falar novamente. E muitos relatam que começaram essa perda auditiva ouvindo um zumbido, um barulho estranho. O que é isso? O zumbido, na verdade, ele pode ser considerado muito mais um sintoma do que uma doença, né? Em algumas situações ele pode ser a própria doença, mas de modo geral é um sintoma que está ligado a um distúrbio no sistema auditivo periférico, de modo geral periférico, pode ser também central, na parte central, no cérebro. Mas muitas vezes, nesse caso que você está falando de envelhecimento e perda de audição, por exemplo, quando você começa a perder a audição, algumas células auditivas começam a funcionar mal, por exemplo. E isso é interpretado pelo cérebro, esse mau funcionamento da célula auditiva, como zumbido. Então é um som que não existe aqui fora e está sendo interpretado pelo seu cérebro como um som aberrante. Então isso pode acontecer com perda de audição do tipo presbiacusia, que é esse envelhecimento, distúrbios metabólicos, então a pessoa às vezes tem um diabetes descompensado ou está começando um quadro de diabetes, pode gerar zumbido, distúrbio de colesterol,
distúrbio de hormônio tiroidiano e existem algumas doenças próprias do ouvido que podem causar zumbido. Então, zumbido não é uma doença, ele é um sintoma que pode estar envolvido em várias doenças do ouvido. Então, se é um sintoma e pode estar envolvido com outras doenças, se tratando essas doenças, melhora esse zumbido? Então, esse é o ponto principal que você citou. A gente sempre tenta identificar qual a doença está por trás disso. Então, existe o que a gente chama de screening, né? A gente faz um protocolo de avaliação no paciente que tem zumbido para tentar descobrir se ele tem diabetes, se ele tem disfunção de tireoide, assim vai. Então tem uma bateria de exames iniciais que a gente tenta fechar para descobrir se das doenças que causam zumbido, ele tem alguma. Tá. E tratar a doença. Então, aí é isso que eu quero saber. Tratou a doença, vai ficar bom? Muitas vezes sim. Na maior parte das vezes sim. O que muitas vezes acontece, outras vezes acontece, é que a gente não descobre nenhuma doença de base que possa estar causando zumbido. E aí a gente considera o zumbido, terminologia médica, como idiopático, sem causa conhecida. Aí você pode tratar, ao invés da doença, o sintoma zumbido. Existem medicações e técnicas para tratar o sintoma zumbido. Ok, isso no caso de uma doença, né? Agora é importante a gente voltar para o assunto da prevenção. Se a gente entende que a audição está muito ligada à qualidade de vida, e tá, porque você quer conversar com uma pessoa, quer entender, quer ser entendido, quer assistir um filme, uma peça de teatro, você precisa ouvir bem, não é verdade? Sim. Então a gente precisa cuidar disso tudo. E daí você me falou dos níveis de ruído, né? Tem aqueles que não afetam muito e os que afetam bastante. A gente tem até uma tabelinha. Como é que a gente pode entender melhor quando proteger os nossos ouvidos? Olha, é difícil isso, porque a rigor medido com o aparelho, né? Para saber se aquele ambiente que você está exposto, com o aparelho que eu digo com o decibelímetro, se aquele ambiente que você está exposto, ele está lesando a sua audição, você vai conseguir identificar o nível de intensidade sonora que está sendo exposto e vai ver que tempo que você pode ficar exposto. Isso é verdade, nós usamos isso para ambiente ocupacional. Então, no trabalho, no seu trabalho, então você vê um aeroporto, aquele técnico que fica fazendo a aproximação dos aviões. A intensidade sonora que ele fica exposto é altíssima. É muito a turbina do avião vindo de frente para ele. Então ele usa um protetor e ele tem um limite de trabalho que ele pode ficar naquela situação. E assim vai. Agora, o problema é quando a gente fala dessa exposição do ponto de vista recreativo. Você falar para um adolescente, para uma pessoa que você não pode escutar acima de quanto, né? Como é que você vai avaliar que intensidade uma música tem? A música pode estar mais leve no começo, mais baixa e de repente subir, como uma ópera, por exemplo, ou um rock que oscila. Então é difícil você normatizar sons desse tipo. Mas a rigor, eu diria que você não deve escutar nada acima de 8 horas. Se você pudesse dar uma medida, por exemplo, do seu smartphone, do seu tocador de MP3, que não passe da metade do volume. Mesmo assim é subjetivo isso, porque a metade do meu aparelho pode dar um som diferente da metade do seu aparelho. É verdade. Agora, o que é mais nocivo? O tempo prolongado que a gente está escutando uma determinada música, um determinado som, ou a altura desse som em determinados picos? Tanto faz, é uma relação dos dois. Então, por exemplo, a 85 decibéis você pode ficar 8 horas. A 90 você pode ficar 4 horas. Então, se você aumentar um pouco a intensidade, você vai ficar menos tempo exposto. Então, tanto faz. Você vai ter que ver para aquela intensidade o tempo que você pode ficar exposto. A ideia é, se você subir um pouco a intensidade de exposição, o tempo que você pode ficar exposto cai muito. Então, pequenos incrementos na intensidade sonora fazem o tempo que você pode ficar exposto cair muito, né? É complicado a gente dosar isso, sem dúvida. Eu estou pensando aqui nas festas, né? Que às vezes a gente vai num casamento e volta surdo. No dia seguinte a gente consegue ouvir de novo. Essa surdezinha temporária, né, de saída de festa, afeta a qualidade da nossa audição? Afeta. Isso tem até um nome, é uma sigla inglesa que significa TTS, que é Transitory Threshold Shift, que é troca transitória do limiar auditivo. Isso é um sinal de uma lesão parcial e que é transitória porque é recuperável. Não existe um limite que a gente pode dizer de segurança, mas quando você vai num show, sai com o ouvido abafado, zumbido, e no dia seguinte você normalmente volta ao normal, significa que você passou o limite que o seu ouvido podia ser exposto, mas felizmente você recuperou. Mas você só sabe se recuperou no dia seguinte, né? E ele pode ser definitivo, você pode ficar exposto a um show, como a gente tem casos, e não voltar mais à audição, você lesar definitivamente a audição. Aí é uma outra... E essa trauma galera acústico que trabalha com música, né? Agora eu fiquei lembrando deles, inclusive do meu filho que é DJ, que fica lá com fone de ouvido durante algumas horas. Como é que é isso? Lesa. Vai lesar a audição. Tem uma série de cantores famosos que têm lesão da audição por exposição a ruído. E vão lesar a audição.
E lesando a audição, por exemplo, para um cantor, ele lesa também a qualidade de voz dele. Sim, ele não consegue tocar ou não consegue cantar, ele não consegue escutar a própria voz da maneira correta. Um exemplo clássico é do Phil Collins. Ele contou que ele lesou a audição dele no decorrer da carreira com exposição à música, né? Porque eles usam, às vezes, retorno muito intenso ou, às vezes, usam pontos muito potentes para dar um feedback bom, né? Pois é, eles não têm muita escolha porque é a profissão deles, a gente tem escolha e a gente precisa orientar os nossos filhos, os adolescentes que ficam lá com fone de ouvido o tempo todo, dos perigos desse fone de ouvido em uso prolongado e desse som elevado demais, né? E se você tem alguma dúvida, talvez você hoje tenha um desconforto, você precisa tirar uma dúvida com um médico bom, tá aqui. Então participe do programa, Dr. Arthur Castilho, daqui a pouquinho vai ter a oportunidade de responder. Se você enviar a sua pergunta através do 0 Operadora 11 2202 8432. As meninas lá do SAT estão esperando a sua ligação. Liga, participa, como eu sempre falo. Imagina que você está no consultório do Dr. Arthur Castilho, de frente para ele, para perguntar o que você precisar, tá bom? Fica à vontade, que a gente volta em 2 minutinhos com as perguntas, tá bom, doutor? Perfeito. E ó, vem cá comigo, porque o Dr. Arthur Castilho continua aqui. A gente tá falando sobre audição. Aliás, a gente não falou sobre o cotonete, grampo e, por incrível que pareça, o clips, né, de escritório. Tem gente que usa isso na orelha. Não deve usar nada na orelha. Nada, né? nada disso. Nem haste flexível e cotonete. É uma coisa que nós, otorrinolaringologistas, orientamos a não usar. Muito menos clips, grampo, chave do carro, né? Por que não usar? Vamos explicar. A gente até falou sobre esse assunto aqui, mas presta atenção. Por que não usar? Bom, a cera que é produzida no ouvido, o cerumen, ele é protetor. Ele inibe a entrada de água, o que é bom, e ele tem substâncias que matam as bactérias que vivem na pele do ouvido. Quando você usa alguma dessas coisas, principalmente o cotonete, você vai remover a cera e você vai perder a proteção. Além de você ter a chance de machucar o seu ouvido com uma dessas coisas, com o clips ou com o grampo, né? Perfeito. Bom, vamos lá as perguntas. O Cícero Leandro diz: certo dia acordei com um zumbido no ouvido que não parava. O zumbido parecia com som de ventilador que estava ligado. O vento estava batendo no ouvido de cheio. Eu cobri a cabeça com uma toalha dobrada. Não passou, mas senti mais conforto. No outro dia sumiu e não voltou mais. Mas o que pode ser isso? Difícil, muito difícil dizer o que pode ser. Provavelmente um zumbido, né? Tem que ver, como eu falei anteriormente, a causa. O ideal é que, se ele puder, procure um médico otorrinolaringologista, faça um exame de audiometria para ver se existe perda de audição ou não. Mas, como eu falei, alguns distúrbios metabólicos podem dar zumbido e às vezes pode ter sido um distúrbio metabólico transitório, que ele teve naquele momento e não teve mais. A gente falou no bloco anterior, às vezes você tem um zumbido e pode ser um sinal de diabetes, distúrbio de colesterol, distúrbio de hormônio tiroidiano e outras substâncias também pode causar Então precisa procurar um médico. A Maria Eunice de Paula Gorgulha, de São José dos Campos, e ela gostaria de saber se uma pessoa que tem vertigem devido à areia no ouvido, o que pode fazer? Areia no ouvido? Eu acho que essa informação está incompleta, mas vertigem é uma característica de desequilíbrio, né, que tem uma característica rotatória, ou seja, um tipo de disfunção do labirinto. Tem que procurar um médico para ver, porque disfunção do labirinto, vulgarmente chamado de labirintite, pode também estar associado com distúrbios da audição, porque o órgão sensorial do equilíbrio, que é o labirinto, e o órgão sensorial da audição, que é a cóclea, são nomes complicados. Eles estão juntos, né? Eles são estruturas que estão juntas da parte interna do ouvido. Então, sempre que a gente tem sintomas de sensação de ouvido cheio, perda de audição, zumbido, tontura, desequilíbrio, provavelmente tem alguma coisa funcionando mal nessa área. Nessa parte interna do ouvido. Fica atento. O Humberto aproveita o tema, ele diz que está assistindo ao programa e gostaria de saber qual é o horário de silêncio. Como assim? Horário? Da lei. Então, na verdade, isso até aconteceu comigo lá no condomínio onde eu moro. E tinha um vizinho fazendo muito barulho há muitos anos e o condomínio resolveu chamar a polícia. E, na verdade, o delegado falou que o distúrbio do sossego, né, não tem horário. Pode ser qualquer hora. Parece que a lei é essa. Agora, o bom senso, acho que manda após as 22 horas ninguém fazer mais barulho, né? É isso aí. A Ana Carla Monteiro, ela diz que é portadora de Meniere, tem muitas dúvidas sobre isso. Por favor, fale um pouco dessa doença pouco conhecida e tão complicada para quem tem. Ela é da Ilha do Governador Rio de Janeiro. A síndrome de Meniere, tem um outro nome que a gente usa às vezes, que não é exatamente a mesma coisa, mas é correlato, que é hidropsia linfática. Meniere é o nome da pessoa que descobriu. É uma síndrome, que é uma disfunção da parte interna do ouvido que cursa com tontura, né, vertigem, com labirintite, com sensação de ouvido cheio, como se tivesse descido a serra e o ouvido ficado cheio, e zumbido.
Tem muitas hipóteses que falam sobre a causa disso, distúrbios de metabolismo podem dar, alterações imunológicas no organismo podem dar e, eventualmente, alterações vasculares. O que a gente sabe é que esses pacientes têm que ser avaliados, às vezes a gente suspende açúcar da alimentação, cafeína da alimentação, medica e pede para fazer exercícios físicos aeróbicos regulares. Em alguns outros casos, a gente pode aplicar substâncias diretamente no ouvido para evitar a progressão dessa doença. Normalmente é uma doença crônica e a palavra-chave é controle. Normalmente a gente não fala em cura, mas em controle dessa doença. Ok. A Sandra Maria, ela é de Montes Claros, em Minas Gerais. Adorei a pergunta, porque a gente precisa falar sobre isso. Ela quer saber como é que faz a limpeza correta do ouvido. Não faz. Não faz. Não é para limpar o ouvido. Ponta da toalha depois do banho, só para não ficar feio a cera aparecendo alguma coisa. Mas a cera não é sujeira, esse que é o conceito principal. Ela é protetora. Então é para limpar a orelha. O ouvido deixa ele lá quietinho. Nada dentro do canal do ouvido, do conduto auditivo externo, nada. Nada. Marco Antônio Magalhães, ele diz que tem uma perda de audição no ouvido esquerdo e zumbido, porque ele trabalhou muito tempo numa funilaria. Ele pergunta se isso tem cura ou tratamento. Então, provavelmente ele, com esse tempo de exposição na funilaria, isso levou a uma perda de audição. Tem que ver o nível de perda. Normalmente é irreversível. Eventualmente, usar um aparelho de audição para corrigir essa perda pode minimizar o zumbido. Ok. A Thaís Schutz, ela é de São José dos Pinhais. Gostaria de saber por que nós tossimos quando colocamos cotonete muito fundo no ouvido. Não é para colocar cotonete fundo no ouvido. É um reflexo, né, que você tem na pele do conduto auditivo externo que dá tosse. Quando a gente está, às vezes, no consultório removendo cera para examinar, que é um momento específico que a gente remove, às vezes o paciente tosse, é um reflexo. Não é para colocar a haste flexível no ouvido, aliás, nada no ouvido, tá? Que fique bem claro isso, porque a gente precisa cuidar desse ouvido. E é bem sensível, né? Sim, a pele do ouvido é muito sensível e facilmente, e dói muito se você mexe, né? Então, assim, como é uma pele fina, em volta tem osso, e tem o periósteo, que é o tecido que recobre o osso, quando você mexe ali na pele, fere, dói muito. Ok. A Tânia de Santos Dumont, ela diz que tem problemas no maxilar. Quando estou na crise, tenho zumbidos no ouvido. Isso tem ligação? E ela pergunta que especialista ela deve procurar. Tem ligação, ela deve estar falando da disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui. Quando ela está inflamada, pode dar zumbido. Tem que procurar o odontologista para ver o que precisa ser feito, corrigir a mordida, alguma cirurgia ortognática, usar placa noturna para corrigir o bruxismo, que ela deve ter. E o otorrino para ver se é realmente isso, se o zumbido não tem outra causa também, né? Tem mais uma perguntinha da Salete, tem várias aqui, gente. Eu vou fazer essa última, depois eu vou entregar todas para que o doutor possa responder. Da Salete Vila Zanella, ela é de Blumenau, diz que tem uma coceira dentro do ouvido e quando coça, dói. Quando ela usa protetor, ela sente dor. O que pode ser isso? Então, é um ciclo, né? Ela deve estar coçando, removendo a cera, a pele fica seca, coça mais, ela coça de novo e deve estar ferindo a pele do conduto auditivo externo. Deve ser essa relação. É comum, chama otite externa eczematosa. Tem medicação para isso específica, ela precisa procurar o otorrino da cidade dela. O uso do protetor, aquele que a gente coloca dentro do canal do ouvido, ele pode ser prejudicial? Então, quando você coloca o protetor, ele está sempre em contato com a pele, né? Se você usa com muita frequência, isso pode machucar a pele e empurrar a cera mais para dentro, e aí formar uma rolha de cera. Então, na verdade, o uso de protetor, ele tem que ser feito em ambiente ocupacional para evitar o ruído, mas aí você tem que ter um acompanhamento para ver se não está machucando a pele também. Os protetores de espuma não machucam a pele. Ok. Conversamos com o Dr. Arthur Castilho, otorrinolaringologista. Bacana, né? Eu gostei. Espero que você também tenha gostado e tenha aproveitado esse tema. Mais informações através do e-mail arturcastilho, com TH, arturcastilho@gmail.com. Pode enviar o seu e-mail aqui para a nossa produção. Muito obrigada pela presença, por ter participado, ter nos ajudado a entender melhor esse processo todo. Tchau. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada.